os amaldiçoados e os mortos. Ains pensou furiosamente sobre a questão, enquanto Neia esperava pacientemente na base de seu trono. Finalmente um pensamento lhe ocorreu. Se você pedisse a um leão para explicar algo a uma flor, você esperaria que a flor entendesse? Ains perguntou. Não, senhor. Neia disse, sua voz revelou sua incerteza sobre o significado disso. Se um leão explicasse algo a outro leão, você acha que eles se entenderiam? Ains perguntou. Sim, senhor. Neia respondeu. Meus seguidores são, como eu, ou são mortais? Ains perguntou novamente. Eles são mortais. Ela respondeu, sua voz crescendo em confiança quando ela começou a entender. Então deveria ser escrito por mortais. Você é mais adequada para explicar minha vontade a eles, e escreverá as lições que aprendeu comigo. Você pode se corresponder comigo em sua jornada, simplesmente enviar suas cartas de volta ao Capitólio, e eu mandarei alguém buscá-las e responder de acordo, mas, em geral, não vejo necessidade de fazer mais do que revisar seu trabalho e garantir que você realmente tenha entendido meus ideais. Entendido? Disse Ains. Como quiser, Majestade. Neia respondeu com entusiasmo. Então você pode ir, eu entendo que você tem muito a fazer, e, também aqui, dê isto para as famílias daqueles que morreram em defesa do solo sagrado, e de vidas sagradas. Ele disse, e gesticulou para uma criada se aproximar. Ela segurava um pequeno baú nas mãos e um longo saco amarrado nas costas. Quando a empregada, que parecia manuseá-lo com facilidade, entregou para Neia, ela quase cedeu de surpresa com o peso. Era ouro. Majestade, é isso mesmo. Neia falou. Se as pessoas dão a vida por você, ou por seus ideais, você vai deixar suas famílias enfraquecerem. Mesmo eles tendo se sacrificado por você. O rei feiticeiro disse. As moedas vão garantir que eles tenham meios de viver, apesar da perda dos patriarcas e matriarcas de suas casas, e dentro desse saco há um conjunto de lâminas, para que eles sempre tenham um meio de se proteger. Neia chorou abertamente e mal conseguiu emitir um inteligível obrigada, Sua Majestade, antes que o portal se abrisse e ela fosse forçada a partir novamente. Em uma sala privada no castelo. Agora que Remédios está para ser executada, o que acontece com a missão dela? Gustave perguntou ao Conde Andor. Provavelmente Sua Majestade dará essa tarefa a você. Não há como ele cancelá-la completamente, o problema do declínio da reputação dos paladinos só piorou agora. Faz pouco mais de 2 semanas desde que Neia foi notificada de sua missão iminente de escoltar Tinamok, e mesmo que eu não espere que ela faça muito quando estiver além da capital, não vou subestimar sua capacidade de fazer ondas aqui enquanto ela permanece. Isso será um problema, enquanto a Justiça Negra for vista apresentando sua melhor face, não há nada que se possa fazer que não faça seus oponentes parecerem piores. Conde Andor disse pragmaticamente. Quando ela deverá morrer? Perguntou Gustave. Amanhã. Conde Andor respondeu. A execução do padre foi um pouco adiada, ele vai ser enforcado no final do mês, no dia em que Neia sair do Capitólio. Eles não querem que muitas facções religiosas sejam punidas de uma vez, então ele morrerá sem muito alarde, sendo executado entre um punhado de outros criminosos para que ninguém dê muita importância a ele. Mas a comandante Remédios não pode demorar muito, seu atentado envolveu mais de 1000 pessoas, e entre as grandes casas que apoiaram sua ação, há um desejo de vê-la pagar por isso. Por pagar por isso, presumo que você quer dizer matá-la antes que ela possa falar sobre quem a apoiou, e tornar possível apenas enterrar a memória de seu envolvimento na mente do público. Gustave disse bruscamente. Exatamente. Disse o Conde Andor. Eu emprestei minhas tropas também, você sabe, pelo menos alguns deles, embora ao contrário de alguns tolos eu tivesse o bom senso de fazer meus homens usarem armaduras sem marcas. É claro que nenhum daqueles que eram burros o suficiente, ou confiantes, não são burros o suficiente para não saber as implicações do que acontecerá agora que eles falharam. Quando os corpos de seu povo usando suas insígnias forem identificados. Se eles enforcarem Remédios rapidamente, eles podem se mover para que os corpos sejam recuperados e eliminados antes que qualquer investigação real comece, apenas colocando tudo nas costas de Remédios e esperando que seja o suficiente. Gustave bateu com a mão na mesa, frustrado. Maldita Remédios! Ele gritou, como você pode ter feito algo tão estúpido? A mesa quebrou e caiu com a força de seu golpe, e ele se virou frustrado e levou as mãos ao rosto, cobrindo os olhos enquanto a cabeça apontava para o teto. Ele sabia que sua pergunta era tão tola quanto as ações dela, e parte de sua raiva era dirigida a si mesmo por não ter previsto e impedido. Eu suponho que você vai apoiar esses nobres nesse esforço também? Disse Gustave. Claro.
Conde Andor respondeu. Se eu não fizer isso, e for aprovado, serei lembrado como alguém que se opôs a eles, mas se eu os apoiar e inclinar a balança a seu favor, eles ficarão em dívida comigo quando chegar a hora. Gustavo assentiu. Eu entendo. Você apoiou a Ordem dos Paladinos no passado e deu seu apoio à comandante quando ela pediu, e assumindo que você me apoie como seu substituto, vou me lembrar de seu apoio quando chegar a hora. O Conde Andor bateu palmas. Grande. Então temos um acordo. Andor estendeu a mão e, após um longo suspiro, disse: ainda não consigo acreditar que chegou a esse ponto, depois de tudo que passamos. E estendeu a mão e segurou o braço estendido do Conde Andor. Gustavo notou como a mão do nobre era macia, não tinha mais firmeza do que uma tigela de mingau de aveia. Isso, no entanto, foi o que aconteceu. Eles se separaram, cada um seguindo seu curso. Naquela noite, enquanto Neia presidia o funeral dos mortos de seu povo, um incêndio começou em um depósito de suprimentos, e tanto a Justiça Negra quanto os moradores da cidade formaram brigadas de caçamba para apagá-lo e, à medida que aumentava, mais 2 incêndios ocorreram nas proximidades, forçando cada vez mais moradores a participar do combate às chamas. Isso já poderia ser ruim o suficiente, mas quando os estábulos pegaram fogo, os cavalos enlouqueceram, causando caos por toda a cidade. Só de manhã é que o verdadeiro custo dos incêndios foi conhecido, embora relativamente poucos edifícios tenham sido de fato queimados e apenas um punhado de suprimentos perdidos graças às ações rápidas dos cidadãos. Os cavalos levaram horas para serem reunidos e cerca de uma centena deles estavam faltando. Mas isso ainda não foi tudo. Quando o turno de socorro foi para a prisão pela manhã, eles encontraram 2 guardas e um torturador mortos, e a maioria dos prisioneiros que sobreviveram ao ataque à Justiça Negra havia desaparecido completamente. Vários jaziam mortos, indicando uma luta, mas no caos e no barulho, ninguém notou o alarme sendo disparado. Quando Neia foi informada disso, sua primeira pergunta a Robel e Gil Crestres foi: qual é a situação de Remédios Custódio? Eles hesitaram por um longo momento, e então Gil Crestres respondeu: ela escapou. As peças se encaixaram, os incêndios convenientes que forçaram os soldados a se afastarem de suas posições, os estábulos em chamas, para que ninguém notasse os cavalos desaparecidos até horas depois, tudo serviu como um meio de tirá-la de lá. Por experiência, eles conseguiram ler o rosto dela e Robel falou primeiro. Você não acha que foi coincidência? Espero que você não esteja perguntando. Neia disse, claro que não. Mas Remédios não providenciou isso. Como você sabe? Perguntou Gil Crestres. Porque eu conheço Remédios, servi sob ela, servi ao lado dela, ela é uma grande lutadora, mas ela é uma idiota, obstinada, ela não é adepta de criar planos complexos, muito menos planos que envolvem engano. Sua única qualidade mental redentora é que ela sabe que não é a pessoa mais inteligente, e permite que os outros pensem por ela. Ela ficará feliz em receber o crédito pelo pensamento deles, mas ela mesma não pensará de verdade. Isso exigia cérebro e, mais importante, ajuda externa. Aposto meu arco que existem paladinos livres que estão desaparecidos também agora. Parece que ela ainda tem alguns leais a ela, mesmo depois de tudo isso. Disse Neia. O que nós faremos? Perguntou Gil Crestres. O que podemos fazer? Neia perguntou. Robel coçou a cabeça. Fomos derrotados desta vez, não pensei que alguém se arriscaria assim por ela, mas isso foi estúpido da minha parte, por não pensar como eles pensariam. Paladinos são profundamente leais uns aos outros, até mesmo um tolo pode ser profundamente estimado se eles compartilharem o vínculo comum de permanecer na mesma ordem. Ignorei o óbvio, a única graça salvadora aqui, além do fato de que eles não incendiaram a cidade inteira, era que não éramos pessoalmente responsáveis por proteger as masmorras do castelo. A menos que sejamos pessoalmente designados para persegui-la, não há muito que possamos fazer, e mesmo se tivéssemos autoridade para persegui-la, precisaríamos de ajuda para derrubá-la. Não duvido que ela seja um problema, mas, pelo menos por enquanto, não há nada que nós ou ela possamos fazer um ao outro. Neia disse. E o padre que tentou me matar? Qual era o nome dele? Gindiste, Gindi? Neia perguntou. Gindis. Respondeu Gil Crestres. Ele foi mantido em uma área diferente da prisão, 3 guardas foram encontrados mortos, mas também 6 atacantes, 4 deles com flechas em seus corpos, então suponho que eles não conseguiram obter o elemento surpresa, e os guardas conseguiram acabar com aquela equipe antes que o último deles morresse. Gindis ainda está seguro em sua cela, sem dúvida para seu desapontamento. Disse Gil Crestres. Havia algum paladino entre os corpos? Neia perguntou. Nenhum que não fosse prisioneiro, respondeu Robel.
Essa foi a primeira pergunta que fiz quando estava na sala do trono recebendo esta informação, porém se alguém foi morto no ataque, os corpos foram levados. Ney acenou com a cabeça, isso é apenas um palpite, mas suponho que nenhum dos outros prisioneiros, ladrões, estupradores, assassinos, esse tipo de coisa, nenhum deles foi libertado. Isso mesmo. Robel respondeu. Como você sabia? Neia deu um sorriso conhecedor, porque eles são paladinos da justiça. Eles não iam libertar criminosos reais, nem mesmo como uma distração. Sua voz carregava o desprezo que ela tinha pela hipocrisia que via em suas ações. Eu tenho apenas mais algumas viagens para o reino do rei feiticeiro e então eu partirei. Enquanto estiver em minha missão de escolta, ficarei de olho, casualmente, para qualquer indicação de problemas de remédios ou seu povo, mas duvido que veremos algum. Tinamok, tanto quanto o remédio sabe, e tanto quanto eu sei, só fui designada como meu dever de escolta porque tenho as habilidades necessárias para patrulhar e estabelecer defesas móveis. Então, para ela, ele é inocente, já que não é afiliado a mim ou ao rei feiticeiro. Ela não vai arriscar ele. Enquanto isso, quando eu sair, certifique-se de continuar treinando regularmente, lembre-se da regra fundamental: 1 pode treinar 10, 10 pode treinar 100, e 100 pode treinar 1000. Aqueles que exibem talento para o combate são designados como instrutores e se concentram em treinamento extra com eles para refinar suas habilidades. O que mais, procure quem tem voz dotada e tem interesse em divulgar nosso serviço ao Deus da Justiça. Ele escolheu permitir que a sabedoria de sua vontade seja ensinada como eu sou ensinada em sua casa, para obter uma riqueza de conhecimento no que na realidade é apenas um momento no tempo. Eles serão poucos em número, mas servirão à nossa causa em servi-lo, de longe melhor do que qualquer um poderia, apenas descobrindo as coisas à medida que acontecem. Ela disse. Incrível. Eles disseram em uníssono. Qual coisa eles acharam incrível? Neia não tinha certeza, mas ela não perguntou. Ao invés disso ela disse, você ainda não viu nada, venha ao meu escritório, eu quero te mostrar algo em particular antes de distribuí-lo. Eles a seguiram amigavelmente até a privacidade de seu escritório, e ela apontou para um pequeno baú. Abra. Ela disse. Aproximaram-se curiosos e abriram. Eles não disseram nada a princípio, e o momento de silêncio se estendeu enquanto eles olhavam para as moedas. O que é isso? Eles disseram. Neia não respondeu a essa pergunta e, em vez disso, fechou o baú e apontou para um saco próximo que estava fechado e na vertical. Olhe lá dentro. Ela disse. Eles foram até o saco, desfizeram o nó e então sacaram um conjunto de espadas magníficas. O que é? Eles começaram, e Neia os interrompeu. Estes são os presentes do rei feiticeiro para as famílias de nossos mortos. As moedas para sustentar suas vidas e as espadas para se defenderem de todas as ameaças. Ela disse. Mas isso é, como ele pode, ele sabe quanto tem aqui? Robel perguntou. Essas espadas carregam runas. Este é o tipo de coisa que nós aqui consideramos ser posse de um aventureiro de alto escalão, e aquele baú estava cheio de moedas de ouro. Ele exclamou. Não, não só ouro. Ela disse. Ah, ele só colocou o ouro em cima, tem prata ou cobre embaixo. Ele disse, acomodando-se quando ele pensou que tinha acertado. Não, embaixo delas estão moedas de platina. Ela disse enquanto balançava a cabeça em reverência. Platina? Robel e Gilcrestres exclamaram. Estarei distribuindo isso amanhã em uma cerimônia pública onde seus familiares morreram em nossa defesa comum. Eu tenho que dividir as moedas agora para ter certeza de distribuí-las igualmente por membro da família, e vou presentear as espadas para os sobreviventes mais velhos. Por favor, certifique-se de que a palavra foi aprovada. Neia atendeu. Eles assentiram entorpecidos e saíram, tão chocados que nem reconheceram Sebas quando ele entrou. Você pretende distribuir tudo isso? Ele perguntou. Sim. Disse Neia. Você não seria considerada errada por manter algumas delas, você sabe. Ele disse. Sim, eu iria. Minhas ordens colocaram essas pessoas onde morreram, minha causa os levou a um lugar onde morreriam antes do tempo, sim era necessário, mas não pretendo lucrar com a morte de meu povo, mesmo que não fosse possível salvar a todos. Ela respondeu. Talvez ninguém notasse se eu segurasse uma única moeda de platina. Mas eu notaria e não gostaria de ser eu mesma por isso. Sebas coçou o queixo em pensamento, entendo. Você é uma humana muito interessante, Neia Baraja. Ele disse. Obrigada, eu acho. Neia disse com um leve sorriso. Mas você não veio aqui só para me dizer algo legal, não é? Ela perguntou. Não, Sebas respondeu. Lord Ains me informou que você passará o dobro do tempo treinando desta vez,
e queria que você estivesse mentalmente preparada para isso. Além disso, você terá vários dias de descanso no final, em vez de apenas 2. Entendo, Neia disse. Está tudo bem? Ela perguntou. Nada terrível. Sebas disse, é simplesmente que quando o tempo está congelado, Lord Ains deve permanecer para mantê-lo. Se ele deixar a área, será dissipado, e ele tem coisas para fazer em outro lugar que o afastarão de Nazarick. Eu entendo, Neia respondeu, eu não tinha ideia de que estávamos impondo tanto a ele. Não é uma imposição, disse Sebas, é um investimento. Lord Ains sempre disse que as pessoas são investimentos mais valiosos do que coisas. Ele espera que você realize grandes coisas, e portanto, deseja que você esteja devidamente preparada. Por favor, comunique a ele como estou emocionada e que vou me transformar em pó se isso for necessário para corresponder às suas expectativas. Disse Neia. Ela pensou por um momento e então perguntou, você ouviu falar sobre remédios e os paladinos renegados? Sim. Eles executaram a operação perfeitamente, ou quase isso de qualquer maneira. Sebas respondeu. Eles são paladinos. Disse Neia. Profissionais, mesmo que errem no que fazem. Devo me preocupar? Ela perguntou. Não mais do que o normal. Disse Sebas. Eles não tiveram muito tempo para se preparar para isso, então eles certamente têm apenas os suprimentos que podem carregar, e alguns deles provavelmente estão feridos, e duvido que eles se arrisquem a curar os feridos até que eles estejam longe de qualquer um que possa notar e achar suspeito. Também não há muitos lugares onde eles possam ir no reino sagrado, não depois de tudo isso. Concordo. Neia disse, sendo assim, vou descansar um pouco. Boa noite então. Sebas respondeu e saiu. O dia seguinte foi uma enxurrada de atividades, com rumores e histórias sendo espalhadas, a reputação da Ordem dos Paladinos despencou cada vez mais. A noite culminou em 2 cerimônias noturnas de curto prazo. Um pela coroa, concedendo o título de comandante da Ordem dos Paladinos a Gustav no lugar da comandante renegada, Remédios Custódio. Este com a presença de milhares de cidadãos. A outra, uma cerimônia da Justiça Negra liderada por Neia Baraja, com a presença de dezenas de milhares, comemorando os mortos. Um por um, os nomes dos mortos eram lidos, à medida que cada nome era chamado, a família do falecido aparecia e o membro mais velho dizia: eles estão explorando o caminho à frente. Em resposta, Neia dizia: esta é a recompensa do Deus da Justiça por seu serviço, que você viva bem até se encontrarem novamente. Ela entregou um pequeno saco de moedas que ela havia distribuído, e isto também, para que possam defender suas vidas enquanto eles estiverem fora. E ela estendia a espada pelo punho para o mais velho de idade pegá-la. Quando todos os nomes foram chamados, Neia ficou na frente de todos eles e disse algo que aprendeu no reino de Ains ou Algon: não há amor maior do que dar uma vida por um irmão. Eles colocaram seus corpos entre todos nós e a desolação da ira do mal. Eles sabiam dos riscos e fizeram o que precisava ser feito de qualquer maneira. Eles representam o que há de melhor dentro de nós e entre nós, e seus nomes viverão para sempre. Assim como eles cuidaram de nós, devemos cuidar daqueles que eles deixaram para trás. Esta é a sabedoria e a vontade do Deus da Justiça. Houve muitas lágrimas entre os familiares dos mortos e aqueles que os conheciam, e Neia disse: eu abro a palavra para qualquer um que deseje falar sobre o falecido, e então apresentar seus respeitos às suas famílias. Ela então se virou, aproximou-se de cada um. Um homem idoso deu um passo à frente, suas costas estavam curvadas e seus dedos retorcidos, sua fala era rouca, mas mesmo assim conseguiu falar alto o suficiente. Eu não vou falar sobre a morte do meu filho, ele não era um amante da morte, ele era um amante da vida, e em vez disso, gostaria de contar a você sobre como ele viveu. Eles dizem que você pode dizer que tipo de homem alguém é quando esse alguém é uma criança, e meu filho mostrou a verdade disso. Quando ele tinha apenas 7 anos ele lutou contra um valentão de 10 anos que estava mexendo com uma menina de 5. Ao encontrar uma moeda deixada cair por um vendedor ambulante, ele a devolveu. Quando Jaldabalt atacou, ele se ofereceu para o combate antes que as listas de recrutamento fossem convocadas, e quando o rei feiticeiro enfrentou sua derrota para Jaldabalt, meu filho se ofereceu para o esquadrão de resgate. Ele sempre dizia que a morte era inevitável, mas nada mais na vida era, inclusive como morreríamos. Ele não acreditava em agir com medo, e foi assim que ele conseguiu sua esposa. Quando ninguém mais ousava se aproximar de alguém de sua beleza, ele fez, e eles se casaram, e ele me deu uma neta. Ele pegou uma garotinha que nem tinha idade para andar direito, agora ele se foi, mas não teve sua vida tirada, ele deu, e deu livremente, por ela, por você, por mim.
Ele nunca gostou muito de pena, e nem eu, então não vou pedir por isso, em vez disso, apenas deixe-me dizer. Certifiquem-se de que valeu a pena morrer por isso, certifiquem-se de tudo isso. Ele gesticulou para as multidões reunidas, e todos vocês, façam algo que vale a pena para que ele não tenha morrido em vão. Obrigado. Ele disse, e auxiliado por uma jovem, provavelmente sua nora, ele mancou de volta ao lugar, sua neta agarrada à mãe. Houve outras falas, uma a uma, que iam e vinham, e quando tudo acabou, muitos ficaram para prestar homenagens aos familiares. Neia, no entanto, estava exausta, ela descobriu que ansiava por seu tempo em Nazarick, apenas porque treinar para o mundo real era mais fácil do que lidar com o mundo real. Ela dormia como os mortos. E na manhã seguinte, ela se encontrou esperando pelo portal, e foi um profundo alívio passar pelo portal e se encontrar imediatamente no campo de treinamento, e ela achou um alívio ainda maior quando ela era capaz de se perder em movimentos, desequilibrando um homem lagarto. Era mais fácil do que ser desequilibrada pela natureza em constante mudança da vida na capital. Através do momento congelado interminável, eles se moveram com graça cada vez maior. Nas rotinas de ataque da justiça negra, eles aumentaram sua taxa de sobrevivência de quase ninguém para 80% ou mais, e no combate em equipe contra monstros convocados, eles descobriram que agora podiam enfrentar gigantes facilmente, desde que trabalhem juntos. Lembre-se, Cocytus disse, o processo leva ao resultado, eliminando suas fraquezas e imperfeições, que você se refinará nos guerreiros ideais, nos protetores ideais. Você não chegará lá em um dia, uma semana ou um mês, mas, testando-se constantemente e praticando continuamente, você alcançará a plenitude de seu potencial. A fraqueza é sua inimiga, o medo é seu inimigo. Você não precisa temer a força se você é mais forte e se teme por aqueles que você protege. Não deixe que eles sejam atingidos, e, se você tem medo de ser atingido, atinja primeiro e evite ser atingido. As lições foram marteladas repetidamente, em cenário após cenário, batalhas de pontes, emboscadas na floresta, caminhos nas montanhas, campos abertos, colinas onduladas. Eles enfrentaram condições em constante mudança por mais tempo do que jamais imaginaram que durassem. Até que finalmente chegou a hora de Neia e Zariuzu voltarem para a biblioteca. Pintaram, leram, escreveram, responderam a perguntas. Desta vez começaram a aprender logística avançada e a diferença entre avançar e vitória. A tática de terra arrasada não atraiu nenhum deles, mas eles entenderam a utilidade disso com um exercício de treinamento em que um lado recuou e destruiu o meio ambiente enquanto o fazia, e outro tentando persegui-los. Os suprimentos diminuíram mais rapidamente, a frustração aumentou, o poder desses métodos era claro. O tempo dos treinos veio e passou, quase rápido demais para Neia, mesmo aproveitando a recompensa do tempo livre. Quando era feito para descansar em um paraíso, ela sabia que tinha que voltar, e desta vez a despedida de costume foi breve e direta ao ponto. Votos de felicidades foram ditos, e eles se viram de volta na terra que chamavam de lar.